Então, eu quero dar boa noite ao Enéas e boa noite a todo mundo que está aqui conosco. Quero agradecer muito, Enéas, essa tua boa vontade de vir aqui nos trazer a tua fala preciosa, né? Nós temos uma alegria enorme de te receber aqui. É contigo, então, que nós estamos iniciando o nosso 4º Seminário das Indiferenças, chamado de Planejamento, Justiça e Ambiente. E tu, esse nosso amigo, que é a 2ª vez que participa de um seminário conosco, tá? Vem dividir esse teu enorme conhecimento sobre o Brasil e sobre a economia brasileira. Então, eu quero convidar todos que aproveitem esse momento, esse conhecimento, para auxiliar na reflexão fundamental para nós, a partir de uma leitura econômica e política que localiza o Brasil no contexto geopolítico internacional, nesse mundo neoliberal que nos coube enfrentar. Na universidade, pesquisadores e educadores estão em busca desse novo conhecimento que seja capaz de gerar um projeto que faça sentido, um projeto não iluminista, mas um projeto iluminador, um projeto não desenvolvimentista, mas que traga desenvolvimento, um projeto no qual reconheçamos a multitransdisciplinaridade presente na dimensão estudada e que ocorre a partir da inteligência e da reflexão, se conseguirmos pensar o mundo e pensar a nós mesmos, como faz Morin. Se, por um lado, se faz necessária a reflexão rigorosa sobre as novas dimensões do e sobre o conhecimento e o próprio ato de conhecer, a dinâmica da vida urbana no contexto dos países ao sul do Equador traz à realidade seu peso como esteio e assentamento da vida e da cultura humana. Enquanto redes virtuais nos aproximam e nos distanciam, a solidão e o individualismo aumentam e as estruturas sociais, as densidades e os tamanhos das cidades crescem e nos assustam. A economia cresce, mas não é distribuída. As decisões são tomadas entre portas fechadas e entre poucos, nos clubes e nas rodas sociais exclusivas. Os neoliberais, seus bancos e suas elites acomodam o mundo ao seu gosto, prazer e deleite, e nos desacomodam, aumentando o sofrimento humano no planeta. Suas determinações de guerras, de desvalorizações de moedas, de financiarização da economia, que não gera empregos, promove a expulsão das populações, imigrações forçadas, e a vida se desenvolve em acampamentos que perduram por décadas, sujeitando, como diz a ONU, aqui no ano 2020, o número global de imigrantes atingisse o número de 281 milhões de pessoas. Paralelamente, desde 2020, a pandemia Covid nos deixa todos atônitos. As mortes no nosso país não têm como serem explicadas nem compreendidas. A dor nos assalta. Precisamos resgatar a eticidade, a justiça, o amor. Nos estudos urbanos, identificamos que as cidades ainda continuam a crescer como lugar da arte, do questionamento, dos protestos, das lutas e das ousadias, do bem e do belo, do ruim e do feio, o lugar da vida, da morte, do desespero e da criação. É sobre essas cidades que precisamos pensar. É sobre essa realidade que temos que refletir. Essa 4ª edição do Seminário das Indiferenças nos coloca novamente a questão: o que precisamos compreender? A partir de onde estamos, para onde podemos, devemos ou queremos ir? Como podemos acertar? Assim, esse seminário se estrutura com base em palestras e debates entre teóricos e pesquisadores vinculados a diferentes temáticas, visões e campos de conhecimento que estudam a nossa realidade. São os nossos autores, nossos pensadores, os que conhecem a nossa realidade, a realidade brasileira, latino-americana e urbana. Então, iniciamos hoje o nosso seminário com o nosso precioso amigo, o nosso economista Enéas de Souza. É imensa a alegria que nós temos, Enéas, em poder contar com a tua presença e com o teu conhecimento
para auxiliar essa reflexão que é tão fundamental para nós, de uma leitura econômica e política que localiza o Brasil no contexto geopolítico internacional. Em meu nome, em nome do LEURB e dos nossos estudantes de pós-graduação, agradeço enormemente a tua presença. Passo, então, a palavra para o nosso ilustre e querido convidado. Por favor, Enéas, fica bem à vontade para fazer a tua exposição. Obrigado, Tê. Obrigado, Lívia, professora Lívia. Agradeço muito o convite, é uma honra poder participar desse encontro. O título dessa palestra é Geopolítica Mundial e Estratégia Nacional. Obviamente, um título muito pretensioso, que a gente vai tentar colocar a um nível mais acessível a todos nós. A primeira coisa que eu queria colocar é que esse momento que nós estamos vivendo, existe uma nova realidade geopolítica, que já estava elaborada há muito tempo, mas as pessoas não estavam ainda convencidas dessa realidade. Ou seja, que há uma tríade que tenta fazer a liderança do mundo. Essa tríade é os Estados Unidos, obviamente, a China e a Rússia. São esses três elementos, esses três países que dominam a cena do ponto de vista da disputa da liderança. E vamos falar um pouco sobre isso. Mas toda a questão geopolítica, ela também embute uma questão geoeconômica. E é um pouco nisso que nós vamos trabalhar. Ou seja, na verdade, no meu modo de ver, existe um capitalismo financeiro digital. Esse capitalismo financeiro digital, ele tem duas formas de aparecer. Uma delas é, obviamente, o neoliberalismo, né? E a outra forma de aparecer é o capitalismo de Estado da China e da Rússia também. Bom, para a gente tentar entender um pouquinho essa coisa, né? Entender o que nós estamos vivendo nesse momento. Nós estamos saindo, e já saímos já há bastante tempo, sob certo ponto de vista, daquela economia produtiva. O que é uma economia produtiva? Uma economia onde a indústria e a agricultura dominam o processo e que todas as outras partes da economia, os serviços, a exportação, etc., elas são hegemonizadas pela indústria, pelo capital industrial. Ou seja, a lucratividade do capital industrial é que dá norma para todos os demais capitais. Porque é importante ver que o sistema capitalista ele é um sistema de concorrência entre os capitais. Então, essa concorrência dos capitais, né, essa disputa forte dos diversos capitais, né, eles se expressam na economia produtiva como a disputa do capital industrial, hegemonizando tudo, e os outros tentando ter a mesma lucratividade deles. Só que o capitalismo é uma área tecnológica e é uma área de desenvolvimento da competição capitalista. E nós temos uma outra realidade também, que é a economia financeira. A economia financeira é uma economia que trabalha com ativos que passam a ser financeiros, seja ativos propriamente financeiros, como títulos privados, títulos públicos, mas também, vamos dizer, mercadorias podem ser um ativo, a moeda pode ser um ativo financeiro, ou seja, tudo para o capital financeiro, tudo é ativo financeiro. É preciso entender bem isso. Tudo para o capital financeiro é ativo financeiro. Esses ativos financeiros são regulados por especulação, pela taxa de juros da especulação, né? Ou seja, o lucro vem da especulação, para dizer uma coisa bem comum. Ora, o que me parece importante perceber é que nós estamos, portanto, num momento em que o capital financeiro domina a economia. Mas ele domina a economia junto com uma revolução tecnológica que está ocorrendo e ocorre, já ocorreu em parte e está ocorrendo ainda, que é a questão das novas tecnologias de comunicação e informação. Novas tecnologias de comunicação e informação. Eu vou resumir isso em digital. Ou seja, uma economia financeira e digital é a economia que nós temos hoje. E essa economia, ela também está numa fase de transição. Por quê? Porque nós temos, a meu ver, dois tipos de capitalismo financeiro digital. Um, o liberal, e outro, o capitalismo financeiro de Estado. E é essa coisa que nós vamos tentar explicar um pouco para todo mundo que está aí. Eu não sei se ficou claro
Ou seja, o capital financeiro digital, ele é um capital, obviamente, financeiro, mas que, através das modificações tecnológicas ocorridas recentemente, nos últimos anos, nós temos, de fato, uma transformação desse capitalismo financeiro em um capitalismo digital, que é um capitalismo altamente volátil, altamente veloz, com por exemplo, a inteligência artificial, com plataformas, acumulando dados, inclusive chegando, no ponto de vista das relações pessoais também, à câmara de vigilância. Ou seja, tem um autor francês que chama isso o olho absoluto. O capitalismo financeiro digital, portanto, teria esse olho absoluto cobrindo todas as nossas realidades. E isso mostra uma coisa importante, quer dizer, o digital traz uma velocidade extraordinária, né? Uma velocidade estúpida, uma velocidade fantástica, uma velocidade que arrasa as dimensões normais das pessoas. Ou seja, é um capitalismo instantâneo, volátil e de curto prazo. Vou repetir, instantâneo, volátil e de curtíssimo prazo, né? Ou seja, ele não enxerga mais o que vai muito longe. Ele pode até trabalhar com expectativas de longo prazo, mas essas expectativas são sempre colocadas no curtíssimo prazo. Então, o digital transforma as finanças, né? E dá essa velocidade, dá essa coisa muito forte, muito instantânea e muito veloz. Só que, e aí é uma coisa interessante, a indústria digital, a indústria da nova comunicação, novas tecnologias de comunicação e informação, essas tecnologias, elas têm também uma capacidade enorme de atuar no processo financeiro. Ou seja, o digital como que está entrando no bojo do financeiro e transformando-se também, e mudando, alterando fortemente as estruturas financeiras, que eram muito centralizadas entre bancos e instituições financeiras, agora está uma instituição financeira generalizadas. Então, o curtíssimo prazo é fundamental e o que nós estamos colocar é que o digital está transformando as finanças, né? E temos hoje uma espécie de fusão dos dois. Um exemplo claro dessa situação, né? Isso na economia mais, vamos dizer assim, na economia mais ocidental, mas também funciona nas outras economias, né? É essa ideia da moeda digital. Isso vai ser uma coisa muito importante no desenvolvimento que nós estamos colocando aqui. Por quê? Porque a moeda digital ainda não está constituída, mas nós temos alguns, vamos dizer assim, alguns ludibriadores das expectativas do mundo, né, usam o chamado moeda digital, Bitcoin, essas coisas desse tipo. Isso também não passa de um ativo financeiro. Lembre-se, ativo financeiro são ativos, títulos públicos, títulos privados, moedas, criptomoedas, e tudo isso faz parte dos ativos financeiros. Portanto, não é a moeda. Por que é importante a moeda? A moeda é, de fato, o equivalente geral das trocas. Todas as trocas se medem nesse tipo de situação. Então, sob certo ponto de vista, o dólar ainda é uma moeda equivalente geral. Mas como a moeda está se transformando em digital, não é? Ou seja, é uma moeda de rápida relação, rápida transformação, etc. Então, a moeda digital está absorvendo a moeda papel, por exemplo, a moeda normal de um país. Bom, eu queria colocar, então, que nós temos aqui no Ocidente um capitalismo financeiro digital, né? E que domina a economia, domina a sociedade e, portanto, transforma as suas ideias econômicas numa política econômica e financeira. Para isso é fundamental o papel do Estado. Aqui talvez seja a coisa mais importante que eu queria dizer para vocês, né? O papel do Estado. E, sob certo ponto de vista, eu vou dar uma estrutura desse capital, capital financeiro ocidental, colocando a seguinte proposta do capital financeiro digital americano, por exemplo. É que todos os países têm um Estado mínimo. Nós temos ouvido aqui no Brasil isso
constantemente, o Estado mínimo, o Estado fora da economia. Pois aí está uma sutileza importante que eu gostaria que vocês conseguissem pegar de fato essa questão. Isso já aconteceu no Brasil um pouco no período do Fernando Henrique, que havia a perspectiva de seguir essa ideia do Estado mínimo. O Estado mínimo seria uma coisa assim, né? É um núcleo central onde nós temos o executivo, nós temos o judiciário, nós temos o legislativo. Mas temos no executivo duas coisas importantes: as Forças Armadas, junto com a polícia, e temos também o lado do Banco Central. Então, o Banco Central, a polícia, fazem parte do executivo, junto também com o Ministério das Finanças, e compõem esse núcleo central desse Estado mínimo, junto com o judiciário e o legislativo. Vou repetir que eu acho que é importante isso. O Estado Nacional seria um Estado mínimo, concentrado nessa tripartite do judiciário, executivo e legislativo, com a dominância, no caso do executivo, reduzido a essas questões, ou seja, as finanças, o Banco Central, as Forças Armadas e a polícia. O resto seria todo jogado no campo da privatização. E é um pouco isso que está acontecendo, né? Quer dizer, ou seja, há um núcleo central aqui e há um vazio entre esse núcleo central e o setor privado, e há também, vamos dizer assim, as buscas de privatização, e esse setor privado aqui é que comandaria o resto da sociedade. Como assim? A saúde, por exemplo, seria privatizada. Em todos os seus níveis, já em parte mas haveria uma privatização completa, ou busca de privatização completa. A educação seria privatizada, a cultura privatizada, o transporte privatizado. Ou seja, a relação nesse momento não seria mais com o Estado, a relação seria com o setor privado. Ou seja, a saúde seria toda privatizada, a educação toda privatizada, a cultura toda privatizada, o transporte todo. O Estado se lixaria para essa realidade, né? Ou seja, o Estado conduz a regra da ordem, da opressão, do poder, da força. Enquanto que as empresas privadas conduziriam a política para esses setores, como eu disse, do trabalho, da cultura, do transporte, da educação, etc. Então, dada a revolução digital, o que nós temos também é que existe a relação capital-trabalho agora sob a forma de plataforma. Ou seja, o trabalho privado, o trabalho, por exemplo, o trabalho remoto, o trabalho dos professores, os Uber, ou seja, tudo transformaria em trabalhos precários, não é? Ou seja, isso já está sendo feito, num certo sentido, que é exatamente as reformas trabalhistas, né? Que procuram colocar essa relação direta entre o capital privado e o trabalho, de tal forma que esse trabalho seria totalmente subjugado pelo capital. Então, nesse momento, nós temos uma situação muito dramática. Ou seja, nós temos um Estado favorável ao capital financeiro, sobretudo no caso do Banco Central, né? E digitalizado de tal maneira que a velocidade das transações financeiras seriam muito altas. E, de outro lado, as preocupações com a vida, vamos dizer assim, da produção efetiva, seria ligado ao setor privado. E, por isso, uma tentativa sempre de privatização de todos os elementos. Privatização da Petrobras, privatização da educação, e assim vai indo, né? Então, essa situação mostra o seguinte, quer dizer, mostra um resultado importante que o capital financeiro digital está conseguindo. Em primeiro lugar, a valorização desse capital se dá sempre por valorização financeira, ou seja, o jogo dos ativos financeiros públicos, de mercadorias que eles podem jogar daqui para lá, enfim, tudo que torna-se ativo financeiro. Bom, e tudo isso é feito sob a forma de digital. E o digital também transforma, junto com o capital financeiro, transforma
a realidade do Estado. O Estado hoje, o Estado pretendido por esse grupo social é exatamente um Estado mínimo, ou seja, um Estado, como eu disse, legislativo, executivo e judiciário, com o executivo tendo uma predominância em relação à ordem, tipo Forças Armadas e polícia, e o Banco Central para organizar o processo financeiro, né? De tal forma, portanto, que haja vamos dizer assim, um livre passeio da área financeira na sua volatilidade, na sua transformação, enquanto que ele tem uma distância da área normal do aspecto produtivo, que seria exatamente isso, ou seja, seria a privatização de todas as coisas fora esses elementos que eu falei. Ora, no caso esse sistema é um sistema que vem dos Estados Unidos, não é? Os americanos são dominantes desse sistema, embora eles digam que o Estado lá seja mínimo, o Estado também organiza certo tipo de relações de produção. Mas isso eu não quero falar agora nesse momento. E o que eu acho que é importante perceber também é que esse capitalismo financeiro digital, ele também transforma outros aspectos, né? O próprio Estado se torna digitalizado, o sistema militar industrial também se torna hegemonizado pelo digital também, isso transforma armas, formas de guerra, etc. E nós temos recentemente, em função da pandemia, a presença enorme da farmacêutica. Então, nós podemos dizer que esse capitalismo que domina nos Estados Unidos é um capitalismo financeiro digital, militar industrial, e eu ousaria até dizer que é também farmacêutico. Bom, ora, contraposto a esse cenário americano, nós temos uma outra realidade, que é essa relação de dois países, a China e a Rússia, dominando esse outro lado, que é um lado do que eu chamo de capitalismo financeiro digital com Estado planejador. A grande diferença está aqui. O Estado neoliberal é um Estado que se isenta das relações globais. Ele funciona, ele acha a globalidade atuando sobre as finanças. Bom, aqui nós temos um capitalismo produtivo, financeiro, digital, com Estado planejador. Então, quer dizer, mesmo que vocês podem ver que o Estado mínimo no Ocidente é um elemento que o capital financeiro gosta, na verdade, o Estado está presente, só que presente favorável a esse capital financeiro e digital e militar. Enquanto que, na situação da China, por exemplo, da própria Rússia, né, é um capitalismo planejador. Antes, eu queria dizer uma coisa. Quer dizer, o quadro geopolítico se transformou muito. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos a chamada Guerra Fria, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. Com a derrota da União Soviética em 1990, surgiu uma outra fase dessa geopolítica, que era a onipotência dos Estados Unidos, a onipotência americana, que é uma coisa da qual eles não conseguem se livrar muito, inclusive de pensamento. Eles continuam pensando que são o elemento mais importante do mundo. É importante que decide o mundo. Sim, decide sim, mas não do jeito que ele decidiu, por exemplo, na década de 90 e no início do século XXI. Então, o que ocorre? Ocorre que a China e a Rússia fazem uma aliança para se contrapor a esse capitalismo financeiro digital. A China se desenvolveu barbaramente, né? Sobretudo a partir de 2008. Até 2008 se falava muito pouco na China, mas a China tem um planejamento, uma execução de propostas, de metas, etc., que transformou a China numa situação absolutamente importante, que é essa economia maior do mundo. O que eu queria dizer é o seguinte, o Estado, no caso da China, ele comanda, ele planeja e ele sustenta o desenvolvimento do capital e da sociedade, não é? Bom, nesse sentido, eu queria
colocar uma questão importante, que é o seguinte: como é que funciona esse capitalismo, vamos dizer, esse capitalismo de Estado? Veja, eu estou chamando a China não de socialista, estou chamando a China de capitalismo de Estado. Ela é dirigida por um Partido Comunista Chinês, mas ali não existe o comunismo, ali existe um capitalismo de Estado que, eventualmente, segundo os líderes da China, se dirigirá para outra área. Mas o próprio Xi Jinping diz que o desenvolvimento da China para chegar ao comunismo levaria uns 100 anos. Então, o que nós estamos vendo, na minha opinião, é exatamente um capitalismo de Estado. Bom, olha, esse capitalismo de Estado, né, ele está buscando o quê? Ele está buscando desenvolver... eu queria dizer uma outra coisa. Esse conflito China e Estados Unidos, durante muito tempo, os próprios americanos achavam que na verdade, era uma relação entre China e América, ou seja, entre China e América do Norte, entre China e os Estados Unidos, que eles achavam que iam dominar a China de qualquer maneira. Só que a China usou essa articulação para poder chegar a copiar, a trazer empresas do Ocidente. Eu estive na China em 2013 e visitei algumas empresas da área de automobilística. Uma das coisas que nós ficamos espantados assim, né, era exatamente o seguinte: por exemplo, nos mostraram um carro da última geração que ia ser lançado para os executivos do Estado e pessoas um pouco mais abonadas na China. Esse carro era assim: a direção era italiana, ou melhor, inglesa. O freio era americano, a capota era italiana. Ou seja, havia um pouco de todos os países colocado ali. E a pessoa que estava nos falando sobre isso, um dirigente técnico, né? Ele era americano. Então, a China trouxe para si todas as questões ligadas do Ocidente, tentando colocar dentro da China transformações desse projeto, fazer um novo projeto. Ora, então, nesse sentido de trazer, por exemplo, quando uma empresa queria entrar na China, havia uma discussão a respeito da entrada dessa empresa na China, optando para entrar por isso, tal parte não nos interessa, tal parte nos interessa, etc. Então, com esse tipo de solução, ou seja, desenvolvendo as suas forças produtivas e trazendo outras forças produtivas do exterior, a China começou a elaborar uma transformação muito grande. Para vocês terem uma ideia, em 1997 houve uma crise na Ásia. E a China entrou uma certa dificuldade. Naquele momento, a China era altamente importadora e pouco exportadora. E com a crise que aconteceu do dólar naquela época também, né, a China teve uma dificuldade muito grande. Então, eles resolveram transformar a China em exportadora e não mais importadora. E esse tipo de pensamento levar à exportação trouxe muitas empresas americanas e estrangeiras para o solo chinês, situação negociada, de tal maneira que só entrava ali o que interessava aos chineses. E permitia isso também uma plataforma de exportação. Enquanto os americanos ficavam lá rodando a sua maquininha financeira, eles estavam entrando na área produtiva. Ora, isso ocorreu o seguinte: ocorreu que a crise de 2008, a crise financeira de 2008, basicamente gerada nos Estados Unidos por vários problemas de títulos podres, né? O que aconteceu? Aconteceu que a China começou a se desenvolver barbaramente. E vocês vejam, hoje a China é já a maior economia manufatureira do mundo e está em condições de ser a maior economia do mundo. Bom, nesse ponto, né, o que a China fez? Ele fez um desenvolvimento industrial, né, controlando e articulando o mercado interno, mas também trabalhando para o mercado externo,
trabalhando não só do ponto de vista de exportação, mas tentando exportar também capitais para a África, até para a América do Sul. Eles tentaram e tentam, né? Por quê? Porque interessa à China esse tipo de avanço econômico. Então, mas, ao mesmo tempo, eles tiveram uma preocupação fundamental, né, de fazer um desenvolvimento tecnológico. E o desenvolvimento tecnológico, que lá pelos anos 2000, mesmo 2008, era uma grande vantagem para os americanos. E hoje nós temos modificações muito importantes que tornam a China, talvez, uma liderança tecnológica do mundo. Bom, mas o que importa na China, nesse caso, é que a China ele não tinha capacidade militar para enfrentar os Estados Unidos. E daí vem a grande questão da associação com a Rússia. Por quê? Porque a Rússia, apesar de a União Soviética ter se desmanchado, a Rússia manteve algumas coisas ligadas à área militar. E nesse ponto, segundo os especialistas da área, a Rússia tem capacidade de contrapor aos americanos alguma violência superior. Então, essa realidade ela está mais ou menos colocada dessa maneira. Ou seja, há uma busca de liderança mundial, não é? Com a China se associando à Rússia, sobretudo pela questão militar, mas também por uma questão importante, embora a Rússia não seja o dominante nisso aí, pelo contrário, é a questão da expansão internacional da China. A expansão internacional da China leva à seguinte situação. Nós temos o que se chama a Rota da Seda. A Rota da Seda é uma ideia que se pode comparar, e talvez certamente é superior do ponto de vista de ambição, do que era o Plano Marshall depois da Segunda Guerra Mundial. O Plano Marshall era uma reconstrução da Europa destruída, buscando também separar a Europa da União Soviética. O que está acontecendo no caso da Rota da Seda é o seguinte. Ou seja, há uma busca de expansão pela Eurásia, unindo a União Soviética e a Rússia e a China, né? Entrar pela Europa Central, chegar até lá a Espanha e Portugal, e de outro lado, pelo lado da Ásia, Paquistão, Índia, né? Mas aí existe um certo conflito, e também chegar depois à África e também à América Latina. Bom, o que é essa Rota da Seda? A Rota da Seda, os chineses perceberam o seguinte: é fundamental mudar a infraestrutura do mundo. Os americanos também pensam isso, mas só que eles pensam do ponto de vista de empresas individualizadas e no jogo livre do mercado, chamado livre do mercado. Aqui, no caso da China, a questão é diferente. Vamos fazer infraestrutura para aqueles países que quiserem, com financiamento duplo, ou seja, do país e da própria China, taxas de mercado, vamos dizer assim, ou privilegiadas, conforme o caso, mas atuando sobre algumas coisas importantes. Primeiro, quer dizer, é importante mudar a infraestrutura marítima. Isso significa construção de portos, transformação de portos, armazenagem portuária, coisas ligadas à realidade dos portos. Segundo ponto é mudar a infraestrutura ferroviária, não é? Mesmo, por exemplo, para a agricultura chegar aos portos, é importante uma área ferroviária bastante importante. Do ponto de vista da infraestrutura, também a transformar questões rodoviárias, né? E aeroviárias. Mas a China tem um projeto mais ambicioso ainda, que é a transformação do lado cibernético, do lado digital. Ou seja, a busca da China na Rota da Seda é transformar a realidade mundial numa realidade onde é um canteiro de obras para a China, um canteiro de obras para os países e naquilo que os países têm necessidade. Então, se, por exemplo, nós temos problema marítimo, então façamos um acordo com a China, um financiamento com a China, um projeto com a China para essa questão portuária. E assim vai, ferroviária, né, rodoviária,
aeroviária e, como eu disse, também a rede digital pelos diversos países. Tudo, obviamente, negociado, com planos, financiado de parte a parte. Isso tem um caráter importante, porque, com isso, do ponto de vista do financiamento, o financiamento dessas obras seriam colocadas em yuan e na moeda do país. Ou seja, isso rompe, a certo ponto de vista, ou é a tentativa de romper essa hegemonia equivalente do dólar, de moeda equivalente, né? Ou seja, as coisas seriam medidas em yuan e não em dólar. Ora, é importante ver que há tempos a China já percebeu que a hegemonia capitalista se dá na questão monetária. Quem domina a moeda do mundo? Durante todo esse tempo, depois da libra esterlina, o dólar foi dominante em toda a situação. E a China tinha um projeto, tem um projeto, de substituir o dólar. E esse projeto começou assim, por exemplo, com a Argentina. Eles fizeram uma relação de troca com a Argentina. Então, o comércio era feito em peso e em yuan. Ou seja, isso começava a minar um pouco o dólar. Por exemplo, projetos comuns que tinha na Ásia, projetos ligados à indústria. Todos os financiamentos e compras, etc., eram logados em moeda local ou moeda do yuan. Com isso, as coisas começaram, a China começou a colocar em xeque a moeda. Claro que ela não está ainda definitivamente em xeque, mas a gente percebe que esse é um movimento fundamental da China, ou seja, romper a hegemonia do dólar. Bom, mas a China tem uma questão, uma dialética, chamamos assim, uma tensão muito forte entre a expansão externa e a expansão interna. Porque a China se desenvolveu rapidamente, né, com taxas, às vezes, de crescimento de 13% ao ano, né, comparado, às vezes, com um país que tem 2%, 1%, etc. A velocidade de desenvolvimento da China foi absolutamente extraordinária. Então, nesse sentido, a China também tem um projeto, obviamente, financeiro, produtivo, de trabalho interno, né? Ou seja, e também como a China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, um dos projetos da China era tirar uma grande parte dessas pessoas da pobreza. Segundo últimas informações, a China teria tirado 700 milhões de pessoas da zona de pobreza. Então, esse projeto global, né, é um projeto muito interessante, porque o que importa aí é o planejamento do Estado. Essa Rota da Seda que eu estou falando é um projeto estatal. Né? A China, ela trabalha com planos, né? Planos anuais, bianuais, quinquenais, decenais, etc. Ou seja, um plano que vê a situação não só no longo prazo, mas na dimensão secular. Lembre-se daquela frase do Xi Jinping. Né? Bom, então, aqui nós temos o seguinte, né? Nós temos um capitalismo financeiro digital também, mas ele é produtivo antes de tudo e financeiro, porque também os bancos chineses estão desenvolvendo. Entre os 6 maiores bancos do mundo, pelo menos 2 ou 3 são chineses. Né? Então, nesse sentido, a China está avançando fortemente e, ao mesmo tempo, resguarda a sua situação interna. Por exemplo, a questão da Bolsa. A China tinha uma Bolsa interna completamente organizada pelo Estado e definidos os limites da situação, e tem uma outra Bolsa fora, em Hong Kong, por exemplo, que ali é uma Bolsa totalmente ligada aos moldes do sistema americano. Bom, então, é dentro desse quadro, né, que nós temos que dizer o seguinte. Primeiro, existe uma disputa entre os dois capitalismos. Como eu disse, capitalismo financeiro, digital, militar militar industrial, dos americanos, e esse capitalismo financeiro, né, produtivo financeiro estatal da China. Marca a diferença. Quer dizer, a diferença é a seguinte, quer dizer, quem hegemoniza a sociedade ocidental é o capital financeiro. Quem hegemoniza a sociedade chinesa é exatamente o Estado.
É o Estado que faz um planejamento, onde é que vai colocar, o que nós vamos fazer esse ano, vamos desenvolver a indústria do cimento, vamos desenvolver a indústria da construção civil, vamos desenvolver a indústria, sei lá, as que mais tiverem, né? Qualquer tipo de indústria que eles tiverem na sua visão de desenvolvimento econômico. E as indústrias, obviamente, também ligadas à população e tal, porque existe uma necessidade de melhoria da população, do bem-estar da população. Que existe uma sociedade de desigualdade, tanto nos Estados Unidos como na China, isso é indiscutível, mas os projetos são diferentes. Bom, então, dentro desse enquadramento, que eu vou começar a terminar essa minha apresentação, é que vem o segundo ponto. Isso aqui tratando da geopolítica. Então, a geopolítica, né? A geopolítica mundial é uma geopolítica de confronto da União Soviética, da China e da Rússia contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos tentando manter a sua hegemonia e a China e a Rússia tentando transformar essa hegemonia. Bom, no caso brasileiro, né, nós estamos numa situação absolutamente complicada. Por quê? Porque nós temos um Estado absolutamente destruído, não é? Destruído já para vocês terem uma ideia desse Estado destruído, é só olhar a CPI da Covid. No Ministério da Saúde, existia um monte de dificuldades, até mesmo de negociações fraudulentas, que eram completamente fora da perspectiva do Ministério da Saúde em relação ao Estado. Então, nesse sentido, portanto, é necessária uma reforma do Estado. Mas não é só no Ministério da Saúde. Em vários ministérios existem grupos que estão lá, vamos dizer assim, dominando aqueles setores e não estão tão pouco se lixando com a estratégia e a preocupação da desigualdade, por exemplo, entre as classes. Bom, então, para mim, a preocupação fundamental tem que ser a reforma do Estado. Se não houver a reforma do Estado, nós vamos prosseguir nas dificuldades que nós estamos patinando. O Estado, portanto, precisa ser reformado. É, portanto, uma mudança. E reforma não é assim, mudar um ministério, mudar. Não, tem que mudar a estrutura. E a estrutura exige, no meu modo de ver, a fundação de um Estado novo. Né? Não é o Estado novo do Wagner, é um Estado que é outro. Né? Então, nesse sentido, portanto, eu acho que é fundamental pensar que os partidos que forem dominar a política após a eleição de 22 têm que pensar na estrutura do Estado. O Estado não é uma forma que a gente chega lá e resolve tudo, basta ter ideias. Não. A primeira ideia é a ideia de transformar o Estado. Que Estado tem esse? Eu vou só dar uma ideia para vocês, que é o seguinte, por exemplo, quando Juscelino assumiu a presidência da República, e Juscelino foi um dos que mais desenvolveram o país, né? O Juscelino encontrou dificuldades do Estado muito fortes. Então, ele precisava construir uma indústria automobilística, ele precisava construir uma indústria naval, né? Então, ele fez, junto do Estado, um outro Estado, quase que um Estado paralelo. Na verdade, chamava-se grupo de construção das coisas. Esse grupo, por exemplo, o GEA, Grupo Executivo da Indústria Automobilística. Então, ele constituiu esse grupo, eu quase não me lembrava, Grupo Executivos da Indústria Automobilística, Grupo Executivo da Indústria Naval, o GEIN. Então, esse conjunto de grupos, paralelamente ao Estado, né, foi esse que deram a dinâmica e transformação da economia brasileira nos tempos do Juscelino Kubitschek, dando aquele largo desenvolvimento, aquela ideia que ele tinha de fazer 50 anos em 5 anos. Bom, então, o ponto a meu ver, é a reforma do Estado. Mas o Brasil tem que ter um projeto de soberania. Esse soberania era um projeto que estava sendo feito, por exemplo, no tempo do Lula, e que se conduzia o Brasil a ser uma potência média, uma potência capaz de estar nas questões de discussão, nos órgãos de discussão, nos fóruns de discussão, nos grupos de execução, e o Brasil, nesse sentido,
teria que voltar a essa posição. Por exemplo, a posição que o Brasil ocupava nos BRICS, né? Era uma posição importante. O Brasil introduziu bastante ideias naquela situação, apoiou bastante esse desenvolvimento do BRICS, e isso também foi uma das coisas que incomodaram os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos mudaram o destino do Brasil, através de ações junto com companheiros aqui do Brasil, esse caminho que estava inaugurado. Bom, então, ora, que política nós temos que fazer? Eu acho que a história do Brasil tem mostrado, por exemplo, com Vargas, com o próprio Lula, né, uma posição, e o Geisel também fez isso, uma produção pendular. Né? O que é o pêndulo? Eu jogo uma mão para a China, uma mão para os Estados Unidos, uma mão para a China, uma mão para os Estados Unidos, um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, conforme seus interesses políticos. Né? E retomar a posição que nós tínhamos na questão da América Latina. Para vocês terem uma ideia, outro dia o Celso Amorim colocou o seguinte, nas discussões sobre a Venezuela, que no passado o Brasil foi até uma reorganização, organizou determinadas forças para resolver o problema da Venezuela, quando entrou o Chávez, né? O Brasil hoje nem é convidado, está excluído da situação. Então, a decadência do Brasil, né, a destruição do Brasil foi absolutamente enorme. Ora, por outro lado, é somente com a estrutura de reforma do Estado, com uma política nova do Estado, é que nós podemos, por exemplo, recuperar as empresas que foram privatizadas, ou parte das empresas que foram privatizadas, tipo Petrobras, tipo Embraer, tipo Eletrobras, etc. Né? Ou seja, nós temos que recuperar aqueles elementos que constituem a força do Estado. E se isso só pode ser feito, efetivamente, por um Estado que saiba planejar. É uma coisa que isso nós não tínhamos em grande escala. Nós perdemos esse processo de planejar as nossas realidades. Bom, e aqui eu queria fazer uma observação que, do ponto de vista também geopolítico, a cessão da base de Alcântara, por exemplo, é uma coisa que nos envergonha sob certo ponto de vista. Né? Ou seja, nós podemos ter relações com todos os tipos de sociedade, inclusive militares americanos, mas não desse jeito, sem ter a base da Alcântara, que, segundo até me disseram, os brasileiros não poderão entrar lá. Bom, nesse sentido, portanto, a recuperação da estrutura produtiva é fundamental. O desenvolvimento das áreas industriais do Brasil é fundamental. O Brasil se desindustrializou. Mas, atenção, nós não podemos voltar àquilo que era o passado. Nós temos que compreender que nós estamos numa dimensão, na realidade, uma dimensão tecnológica nova. Eu trabalhei um tempo no governo Tarso, né, na área de indústrias, era a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Promoção do Investimento, e que uma das coisas que mais me estarreceram, né, é que a posição dos empresários. Eu também fui secretário de Ciência e Tecnologia e me dei conta muitas vezes, quando propunha determinadas propostas, assim, a recusa de inventar a tecnologia. Os brasileiros, os empresários brasileiros, no modo geral, diziam o seguinte: olha, tecnologia eu compro. Pois é, não basta comprar. A tecnologia tem que haver inovação tecnológica dentro das tecnologias que estão vigentes, mas também tem que ter o quê? Tem que ter invenção tecnológica. Nós temos que alterar também a nossa posição em relação às próprias questões energéticas, né? Por exemplo, a Petrobras tinha, em outros tempos, relações com o Japão para fazer um tipo de energia, ele estava propondo energia eólica, outros tipos de energia marítimas, etc., que o Estado Nacional, que o Brasil precisa. Né? Bom, nesse conjunto da reforma do Estado, temos duas coisas que eu acho assim importantíssimas e fundamentais. Em primeiro lugar, é fundamental compreender que funções novas as Forças Armadas terão. Por quê? Porque o mundo tecnológico alterou também a posição de defesa dos territórios, defesa do país. Né? A guerra, por exemplo, no Iraque foi feita fora praticamente toda do Iraque.
O problema do Iraque foi a ocupação do Iraque. Ocupar é um problema fundamental, mas muito difícil de fazer. Então, e eu gostaria de colocar também que a autonomia do Banco Central, infelizmente, hoje votada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, STF, considerando legal a proposta feita pelo Parlamento, isso faz com que a autonomia do Banco Central seja completamente fora da posição política do Estado. O Banco Central se tornaria, diria, entre aspas, um Estado um pouco à parte. Então, nesse sentido, é fundamental que os partidos que entram em 22 pensem a esse respeito. Porque tem, além dessa questão do Banco Central, nós temos a lei de teto de gastos, que é uma coisa assim, em nome de não vamos gastar, porque não sei o que mais, porque nós não vamos gastar, em compensação, não fazemos nada, né? Não tem dinheiro para fazer as coisas, não faz uma proposta de país que possa funcionar. O gasto é uma coisa importante, é o gasto que faz a economia girar, não é a poupança, é o gasto. Portanto, quando se gasta, a gente paga salários, paga novas mercadorias, paga determinados tipos de situação que permitem não só o Estado aumentar os seus impostos, mas a arrecadação de impostos, mas também permite o Estado se desenvolver para outro tipo de patamar. E, claro, algumas coisas que também são importantes para a mudança dessa situação. É a mudança da infraestrutura. Todas as infraestruturas do Brasil estão realmente problematizadas. É só vocês que sabem aí da questão urbana, como a infraestrutura é problemática. E é o elemento fundamental de um Estado que seja nacional e que busque avançar nos processos de financiarização, de produção, de comercialização, de produção, de exportação, por exemplo, de produtos agrícolas, etc., né? É também a diminuição da pobreza, a transformação do país num país que tenha a renda mínima. Essa ideia de renda mínima é uma ideia fundamental, né? Por quê? Porque é preciso que todos os habitantes tenham um mínimo de subsistência na sua vida, mínimo de garantia de vida. As questões, e essa questão não é fortalecer a vagabundagem, como alguns dizem, né? É, na verdade, fortalecer o consumo, fortalecer exatamente o crescimento da própria indústria. Então, nesse sentido, a estratégia nacional ela tem que se basear nesses aspectos que eu estou falando. Ou seja, tem que colocar a soberania nacional como fundamental, né? Colocar que tipo de política externa nós teremos, né? Que tipo de propostas e princípios políticos nós teremos para o exterior, mas também, ao mesmo tempo, que proposta nós temos para o país. No meu caso, aliás, eu queria dizer uma coisa a respeito dessa retomada das coisas que nós tínhamos antigamente. Uma das coisas é o setor público, mas também tem o setor privado. Vocês vejam o seguinte, que a destruição de parte da Petrobras, a Lava Jato levou a uma situação dramática e terrível. Quer dizer, as empresas nacionais, que podiam ser corruptoras, e podiam ser tirados esses corruptores, as empresas nacionais foram destruídas. Ou seja, aquele conjunto de empresas, vamos dizer assim, que atuavam na área de construção civil das áreas públicas, né? Essas construções, essas empresas foram desmanteladas. Isso foi um desastre total, né? Então, nesse sentido, eu acho que a recuperação brasileira, a visão brasileira, a estratégia brasileira tem que ser colocada em função da geopolítica. Porque, na minha opinião, não existe economia pura, existe economia política. E a economia política é exatamente isso. É ter um desenvolvimento em relação à inserção política dentro dos Estados nacionais. E essa questão passa por cada vez mais ter capacidade de produção, capacidade de comercialização, capacidade de alterar as realidades infraestruturais do país e, inclusive, as relações do Estado com a população. Ou seja, é fundamental que o Estado brasileiro volte a ser aquele Estado
nacional, internacionalizado também, e que tem uma economia forte, pujante, e que não destrua suas empresas. Essa história de dizer, não, vamos privatizar porque o Estado não sabe desenvolver, isso é uma grande mentira. O Estado tem um trabalho bastante forte. Hoje, nós temos um Estado em decomposição, né? Não foi à toa que o presidente disse: eu vim para destruir, não para construir. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado, Lívia. Enéas, eu que agradeço, que fala mais esclarecedora e que complexidade que tu consegue trazer nessa forma clara de abordar questões tão difíceis e de uma seriedade impressionante, dada a nossa realidade. E eu tenho muito a te agradecer, inclusive, chegar aqui, conseguiu chegar a partir de toda essa geopolítica, conseguir chegar na infraestrutura e nos dizer que nós do planejamento entendemos muito bem isso. Eu agradeço muito esse teu comentário que nos coloca, né, dentro dessa perspectiva toda que tu traz. Eu tenho muitas questões aqui, eu não sei se alguns algum participante gostaria de fazer alguma questão aqui, mas eu faria uma pergunta, embora tu já respondeu ela aqui, mas eu faria uma pergunta mais ou menos assim, ó. Quando se fala em estratégia nacional, a partir da tua fala, não, né? Não temos escolha, mas é tudo determinação, aonde que tem um espaço para a gente se mexer, aonde que a gente pode colocar uma esperança política ou não sei nem que nome chamar isso, né? Mas o que permitiria fazer essa juventude aqui da pós-graduação levantar da cama de manhã? Bom, eu acho o seguinte, que a política, ela é, ao mesmo tempo, um caminho de sonho, um caminho de realidade, e também um caminho de crueldade, né? Ela trabalha sobre esses aspectos, né? Então, o problema é nós fazermos um projeto nacional. Sem esse projeto nacional, nós não sairemos dessa situação. Pelo contrário, porque os outros é que têm projeto para nós. Né? Quer dizer, por exemplo, os outros, no momento que nós achamos o pré-sal, os Estados Unidos passaram a ter ideias sobre o pré-sal. Né? Ou seja, nós temos que ter ideia sobre as nossas coisas. E isso, se coloque esse exemplo da China e do próprio Estados Unidos, é também importante, né? Nós temos a questão exterior e a questão interior. Por exemplo, eu me lembro que essas empresas que foram destruídas, as empresas de construção civil, né, que trabalhavam na área pública, né, que tinham, por exemplo, nos estados latino-americanos, eles estavam presentes em muitos desses lugares, ou seja, eram empresas transnacionais. Mas eles estavam presentes na África. Se eu me lembro bem, até na China eles estavam presentes. Ou seja, é um projeto que tem que sair de si mesmo. É um projeto que tem que avançar. Né? E esse projeto, claro, como foi abortado, nós temos que reconstruí-lo em uma outra situação, né? Porque nós temos outras mudanças da área tecnológica que alteraram profundamente a questão. Então, a questão da tecnologia, ela é decisiva, não só do ponto de inovação tecnológica, porque a inovação tecnológica é uma inovação que se dá sobre uma tecnologia anterior. Eu estou colocando até invenções tecnológicas, não é? Ou seja, nós temos que estar
na vanguarda disso. Claro que isso vai levar muito tempo, etc. É um projeto de tempo, mas isso é desafiador, é espetacular. Né? Quer dizer, o Brasil tinha um projeto na época da Dilma, que era as pessoas irem no exterior, estudar, etc, etc. Né? Muitos talvez ficassem lá, porque o Brasil aprendiam coisas tão novidadeiras que não conseguiam aplicar aqui. Mas, de outra parte, muitos retornavam. Não é? E retornavam com outras ideias, com outras perspectivas, etc. Eu não sou contra que empresas internacionais venham para cá. Não sou contra. Mas tem que vir dentro do projeto nacional, dentro do projeto Brasil. Qual é o projeto Brasil? É isso que está faltando. Né? O projeto Brasil parece, nesse momento, um projeto de ficar, absorver, vamos dizer assim, pequenas migalhas das grandes empresas financeiras internacionais e empresas produtivas internacionais. Né? Então, porque a indústria brasileira, ela não digo que ela praticamente, mas ela sumiu em grande parte. Ela está fora dos acontecimentos. Então, nesse sentido, o que eu vejo é que a política, por isso que para mim a economia não é isolada, a economia é política, porque essa densidade política, essa dimensão política das pessoas, esse amor por transformar as coisas, é que vai nos levar a criar perspectivas do nosso país. Né? Quer dizer, mas não temos que recopiar coisas dos outros. Temos que ter essa dimensão da novidade. E para nós, o que é importante as finanças? Como é que nós vamos construir as finanças? Como é que nós vamos construir as empresas produtivas? Como é que nós vamos fazer a questão tecnológica? Ou seja, nós temos várias dimensões. E isso que é importante a gente tentar conjugar. Então, eu vejo que a mudança terá que começar por um desejo de mudança. Porque se não tiver esse desejo de mudança em todas as dimensões, nós não vamos alcançar nada. Nós temos e, ao mesmo tempo, temos que ter muita clareza que os passos no início serão pequenos. Mas serão produtivos, serão fortes. E, por exemplo, eu acho que uma das questões, independente das questões que nós estamos falando, é a questão da renda mínima. O Suplicy já apresentou isso há muito tempo. Mas vou dizer mais, quando eu estudei em Campinas, né, em economia, que foi lá pelos anos 77, né, já se discutia esse aspecto da renda mínima. Ou seja, a renda que o Estado distribui. Porque, vejam, a demanda ela favorece o desenvolvimento da economia. Não é? Ou seja, quanto mais pessoas estiverem querendo comprar sapato, nós vamos desenvolver mais indústria de sapato. Mas querendo ter, por exemplo, roupas, teremos indústria de roupas. Bom, mas essas são indústrias de consumo leve. Nós temos que ter também indústria de consumo novo, mas tudo em direção ao novo, e não na construção do velho. Né? Quer dizer, ou seja, o Brasil está perdendo todas essas perspectivas. A Ford foi embora, quer dizer, isso é uma das coisas mais fantásticas que aconteceram no mundo. Por que não trazer eles para um carro elétrico, por exemplo? Uhum. Né? Ou seja, é preciso ter invenção, e isso só surge com a sociedade participando, né? As pessoas participando. Quer dizer, o país tem que se dimensionar para esse aspecto, no meu modo de ver. Né? E não ter preconceitos, só que nós temos que ter a direção em relação ao desenvolvimento do Brasil. E é isso que eu acho que é fundamental. Então, o ânimo para as pessoas jovens, né, é exatamente o seguinte: construir um país novo. É muito bom a gente escutar isso, porque é uma perspectiva fundamentada, mas é uma perspectiva que traz uma filosofia de positividade, né, na direção de que a gente pode ter um amanhã e que está mais ou menos nas nossas mãos essa luta por essa coisa. Mas a gente tem uma pergunta muito interessante ali. Diante da completa inexistência de um projeto de esquerda no país, quais as chances de mudança para 2022? Bom, é uma bela pergunta, né? E eu, vamos dizer assim, humoristicamente transferiria para os partidos políticos, né? Mas não deixando de responder, né?
Eu acho que exatamente precisamos discutir isso, né? Precisamos sair do nosso umbigo. Os estados estão muito isolados. É preciso ter essa dimensão nacional, né? É preciso tirar a riqueza, distribuir a riqueza, precisa fazer com que as populações tenham expectativa, porque, claro, a situação hoje é muito difícil por causa da questão da plataformização do trabalho. Ou seja, qual é a perspectiva que tem um cara que trabalha entregando alguma coisa de acordo com os pedidos que vêm aleatoriamente, e ele não tem salário fixo, ele não tem salário por produtividade, ele não tem amparos legais, ele não tem saúde, ele não tem educação, etc. O que pode? Então, tem que mudar essa mentalidade, né? E nós fomos jogados nessa mentalidade num falso canto do neoliberalismo, né? Que se chamava assim, as pessoas têm que ter liberdade, mas a única liberdade que a gente vê é a liberdade do capital, e não é de qualquer capital, né? É de um capital de grande potência. Então, esses têm liberdade. Até queria te fazer uma pergunta nessa direção, assim, em relação a esse capital de grande dimensão, né? O que é que dá dinheiro hoje? A Amazon? É por isso que o mercado cobiça tantos correios? Olha, o capital se move sempre em função da lucratividade, do aumento o capital financeiro diz muito bem o que é a essência do capital. É dinheiro que gera mais dinheiro. Quanto mais dinheiro eu tiver, melhor. E como os Correios, aquilo que eu disse, não tem para o capital financeiro nenhum problema a respeito do Correio. Ele é um ativo financeiro, se ele der lucro, se ele puder fazer um jogo com esse negócio, ele pode fazer. Então, essa é a ideia que a gente tem que ter na cabeça, né? Quer dizer, para o capital financeiro, tudo é ativo financeiro. Tá? Então, nesse sentido, é que nós temos que, se nós queremos não ser dominados por esse capital, não ser liderados por esse capital, nós temos que mudar a nossa posição. Não é que eles não devam atuar, eles podem atuar, eles fazem a circulação da moeda no mundo inteiro, mas a seu benefício, não, tem que ser em benefício da coletividade. É nisso, por exemplo, uma das grandes questões da China é exatamente esse capital financeiro, né? O que a China tem? A China, em primeiro lugar, os bancos têm assim, ou qualquer empresa, de um modo geral, tem 2 diretores, ou 2 presidentes. Um do Estado e outro da empresa. Se essa empresa dá bárbara lucratividade imensa, gigantesca, etc., o Estado intervém e coloca impostos. Cobra taxas determinadas. E mais, cobra que esse capital faça a política do Estado, a política do Estado planejador. Então, quer dizer, quando tu deixa na cabeça de algum desses financistas, eles fazem o que eles acham, está certo? Ninguém obstaculiza eles, então eles podem fazer o que achar. Por isso que eu acho que a economia é também política. E a política é que entra nesse fato para poder organizar o pensamento econômico e organizar o desenvolvimento do país. Né? Então, o que eu acho exatamente é isso, né? Ou seja, é preciso ter regulação. Por exemplo, vocês viram a questão dos fake news, né? Por que serve fake news em demasia? Por causa da falta de regulação. Qualquer pessoa pode dizer algumas coisas terríveis sem nenhum compromisso com a verdade. Né? Claro que já existe alguma regulação, até a própria empresa estão fazendo alguma regulação. Mas tem que ter uma regulação política, uma regulação social, uma regulação do Estado. Não sei se eu respondi a pergunta. Eu acho que respondeu muito e só suscita mais questões aqui para mim. Eu não sei se tu vai lembrar, mas no seminário anterior, quando tu falou aqui, tu disse que o capitalismo era uma serpente que está sempre trocando de pele. E essa metáfora assim, ajuda a gente a entender essa natureza dinâmica que tu está falando, né, desses tempos. E então, eu
faria duas perguntas assim bem complicadas, eu acho, mas que a gente tem alguma forma de se antecipar a troca da pele? E a outra questão é de onde vem esse fascismo que a gente tem identificado, e se é possível que se chame isso de fascismo, ou se isso é um neoliberalismo numa potência... Bom, vamos tentar desenvolver algumas ideias nessas duas perguntas. Antecipar a troca da pele, quer dizer, no caso, né, só quem pode antecipar a troca da pele e pode até dar uma direção à pele, né, é o Estado. Porque se deixar ele ao sabor de si mesmo, ele vai trocando como ele quer. Quer dizer, as finanças têm que funcionar para a nação e não para as próprias finanças, né? E exatamente a questão do controle do capital financeiro é que a China conseguiu fazer. Não é que o capital financeiro lá não seja também, não tente fazer as coisas que os outros fazem, os capitais ocidentais fazem, mas lá tem um Estado que comanda o processo. Ou seja, por isso que eu digo que lá é um capitalismo de Estado. Né? Então, antecipar, quem tem que antecipar é exatamente o Estado, porque uma coisa importante é que o Estado é aquele que vê a economia como um todo. Enquanto que o capital financeiro, um capital determinado, vê as coisas do seu ponto de vista. É claro que se eu estou numa empresa que estou buscando aumentar a minha lucratividade, eu vou pensar nisso aí, e não se isso vai beneficiar os pobres, vai beneficiar os ricos, vai beneficiar portugueses, brasileiros, franceses, quem seja. Tá? Quer dizer, ou seja, por isso que o Estado é um elemento fundamental do processo. Né? E não é fácil, sobretudo, quando tu tem um Estado fragmentado como o nosso. Então, uma das coisas por isso que ele é muito difícil esse próximo passo, que é reorganizar esse Estado. E veja, eu lembrei o Juscelino, porque o Juscelino se viu bloqueado pelo Estado Nacional naquele momento histórico dele. Então, ele inventou esses grupos executivos para poder ter, junto com o Estado, uma outra ação independente do Estado, mas estatalmente. Sabe? Quer dizer, eu me lembro de uma, não sei se é uma entrevista, não me lembro o que era, que o Juscelino dizia assim, não, eu mantive aquele Estado porque os políticos gostam muito de trabalhar no Estado. Então, eles ficavam com aqueles Estados, tentavam fazer verbas com aquele Estado, verbas para fazer os seus... Não tem senso nessa amplitude que ele está falando, essa pergunta aí. Como? Não. Eu não estou ouvindo agora. Não, eu tinha empurrado essa pergunta para tentar discutir o que seria o fascismo nesse momento, mas enquanto tu estava falando, me passou pela ideia a perguntar uma coisa que também eu acho que é delicada, assim, mas em que medida essa fragmentação ela é blurred, ela é borrada, assim, ela é pela corrupção profunda que a gente tem e por esse jogo de interesses que não são partidários, que não são nem de grupos hegemônicos, mas que são de grupos que se aproximam de um Estado miliciano. Eu não sei nem se a gente pode comentar essas coisas assim, mas que, pelo que a gente vê, por exemplo, no Congresso, né, na própria CPI, né, essa é uma fragmentação, mas não pareceria ser uma representação, uma fotografia do que a gente supõe que fosse, ou suporia que fosse, uma democracia, no nível ético até, se a gente pode falar. Trabalha um pouquinho mais para eu entender bem o que tu está querendo colocar. Às vezes eu acho que a forma como a política nacional vem se desenvolvendo,
não se trata mais nem de brigas de grandes grupos, porque parece que esses grupos já entregaram a chuteira, porque a pressão que acontece parece que está num nível tão baixo da luta política que me assusta a mim, me assusta essa leitura, porque não parece que seria de players da democracia, mas players de um submundo político, que talvez seja a nossa realidade, né? Mas que é meio assustador. Certo. Bom, então, o que tu está colocando, né? Quer dizer, a transformação da política brasileira se deu em direção a uma situação, em primeiro lugar, romper qualquer projeto nacional de internacionalização, de ter uma presença no mundo. E isso se colocou em função do próprio ministro das Relações Exteriores, né, que não tinha nenhuma intervenção maior no contexto internacional. Retirou-se o Brasil dos fóruns internacionais, retirou-se o Brasil de tomar posições determinadas, nos alinhamos diretamente ao Trump, né, e isso ficou, vamos dizer assim, primeiro fato dessa desistência de um projeto de soberania, né, que é isso que importa. Na questão interna, né, quer dizer, as finanças nacionais e internacionais sempre gostam de um Estado que seja dócil, que seja frágil, né? E nada melhor do que esse processo que aconteceu de fragmentação de toda a estrutura do Estado. Não só o Estado, vamos dizer assim, o Estado como estrutura formal, como estrutura material, mas também o Estado como potência de criar aspectos novos, direções novas, etc. O Estado ficou isolado. Bom, de outro lado, né, o capital financeiro, e eu participei de um livro que chamava A Ditadura do Capital Financeiro, que era exatamente o seguinte, quer dizer, o objetivo do capital financeiro, em primeiro lugar, é dominar o Banco Central. Porque com a dominância do Banco Central, as coisas financeiras são todas dirigidas pelo banco, pela cabeça financeira, de um ou de outro que apareça, né? Então, esse problema impede que outras coisas sejam colocadas. Ou seja, no nosso caso, além dessas questões da Eletrobras, Petrobras, Embraer, etc., foram também terminados os ministérios, né? Ministério da Saúde, Ministério da Previdência, Ministério da Cultura, ou rebaixados em determinados níveis, né? Então, tu tem um Estado que vai se fragmentando. E, de outro lado, na história do Estado brasileiro, né, o Estado brasileiro sempre é ligado vamos dizer assim, às elites dominantes. Elas que hegemonizam, vamos dizer, as verbas do Estado, né? Então, nesse sentido, a política reflete esse aspecto, né? A tentativa de entrar no Estado e dominar as verbas estatais, etc., né? E se o Estado está com uma estrutura corrompida, ou vamos dizer assim, uma estrutura fragmentada, é muito mais fácil, né? Por exemplo, eu me lembro de uma atuação que eu tive tentando organizar um pouco a questão lacustre e portuária e de navegação aqui do Guaíba, junto com o Rio Grande, né? Com o Porto Rio Grande. Estou falando rapidamente assim. Bom, naquele momento, não conseguia saber com quem que eu discutia no nível brasileiro, porque tinha 3 entidades que estavam à volta com esse problema. E, para mim, foi um espanto enorme, por exemplo, se falava assim, vamos fazer, a ferrovia que atravessava o Brasil, que era a ferrovia Norte-Sul. E se falava que é Norte-Sul, Norte-Sul, Norte-Sul. Quando eu descobri que os caras só tinham planejamento até São Paulo.
de São Paulo ao Rio Grande do Sul era uma outra etapa que eles não tinham nem pensado. Bom, quando se falou que tentava fazer isso, já houve uma briga entre vários prefeitos que queriam que a estrada passasse por lá, né? E até hoje não tem o plano de São Paulo para o Rio Grande do Sul. Então isso dá uma ideia bem dessa fragmentação do Estado, dessa desorganização do Estado, dessa desordem de programação, etc., né? E isso que é a programação absolutamente regional, regional que eu digo é de facções do Estado. Não, tem que ter um planejamento global, né? Que projete todas as dimensões do Estado, desde a sua questão de soberania, de sua questão de participação nos diversos órgãos internacionais, até as questões de renda mínima, de proteção da população, etc. Quer dizer, nós temos que ter esse tipo de compreensão. E quando esse tipo de compreensão diminui ao seu extremo, cada um joga em função dos seus interesses pessoais. E hoje o Estado brasileiro, eu lembro a questão da saúde, do Ministério da Saúde, as pessoas estão só interessadas nas suas questões pessoais. Como é que eu vou ganhar dinheiro com o Estado? Né? Então, acho que essa é uma questão muito difícil, mas nós precisamos trabalhar para isso, né? Porque precisa a unificação do Estado e não a fragmentação do Estado. A fragmentação interessa aos capitais, né? Interessa a finanças, interessa a todas as pessoas que querem usar o Estado em seu benefício. O Estado, queremos ou não, é um grande centro também de recursos econômicos, né? E todos os empresários pensam o seguinte: como é que eu vou conseguir dinheiro desse Estado? Pelo menos todos que eu entrei em contato. Não sei se eu te respondi. Eu acho que respondeu muito. Acho que a gente está meio que numa situação assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Mas eu também acho que tem um espaço de esperança aí. Certo. E, Enéas, eu te deixaria, então, quero te agradecer demais. Não tenho nem palavras, nem vou tentar aqui fazer um agradecimento formal para a coisa, porque eu só estou vendo aqui nos meus WhatsApp o pessoal do grupo agradecendo, gente de fora agradecendo muito e dizendo que está muito esclarecedora a tua fala, e, enfim. Então, eu te digo só isso, muito obrigada, e eu gostaria que tu fizesse um pouquinho ainda, né, te pedir mais uma coisinha, se tu pudesse falar sobre os filmes que pensam o mundo. Acho que seria bom se tu pudesse falar um pouquinho para nós sobre isso, que tenho certeza vai ser, é um livro de uma beleza enorme e que vai nos ajudar a pensar junto contigo esse mundo. Então, se tu pudesse comentar um pouquinho, eu acho que seria muito bom para todos nós. Certo, obrigado por essa oportunidade de falar sobre o meu novo livro, né, que chama-se Os Filmes Pensam o Mundo. Esse livro, ele tem duas partes. Uma primeira parte são os artigos que eu escrevi desde 2004 até 2019 na revista Teorema, né? Que é a revista da qual eu participo com outros colegas, com o Fabiano, com o Dirlan, com a Ivonete, com o Milton Prado e também com o Marquinhos, né? Nós temos lá todas as questões de cinema são lá. Então eu peguei essas críticas e não publiquei cronologicamente. Eu reorganizei essas críticas, fiz uma outra mudança, né? Ou seja, mudei em função da origem de cinema que esses filmes trazem. Por exemplo, filmes brasileiros. Então, o Eduardo Coutinho, o Ali Muritiba, né? o Walter Salles, né? Todos os filmes que eu escrevi ligados ao cinema brasileiro, eu botei junto, porque dá uma possibilidade das pessoas pensarem esse filme, pensar, vamos dizer, o que eu estou dizendo ali e o que significa o cinema. A outra questão é que, à medida que eu ia escrevendo esse livro, essas crônicas, essas críticas, eu também refletia sobre o cinema. E, na minha visão, o cinema pensa, e ele pensa em 3 níveis. Ou seja, ele pensa
no nível da organização do filme, da história em imagens, né, ele pensa o que ele quer dizer sobre o cinema. Perdão, ele quer dizer sobre essa história. Todo cineasta tem uma ideia básica, mesmo que no início da sua realização ele não tenha claro para ele, mas ele chega a um final, por exemplo, os filmes do Tarantino, por exemplo, Kill Bill, que é um pensamento sobre as mulheres, né? Contra o machismo vigente. Então, há uma situação importante, é um filme com duas partes, onde a personagem feminina transforma aquele mundo e transforma também a relação com o macho da ocasião, né? Então, nesse sentido, ele fala sobre a nossa realidade. Ou, por exemplo, Django Livre, do próprio Tarantino, que trabalha sobre a questão da negritude e mostra que é preciso romper todo aquele mundo. Quer dizer, o filme termina com a destruição da Casa Negreira. Bom, então, nesse sentido, é que eu acho que essa reorganização permitiu as pessoas verem os cinemas diversos, autores diversos, mais ou menos comparados lado a lado, né? Bom, então essa é a primeira parte. A segunda parte é exatamente como eu estava dizendo, ou seja, é trazer como é que o cineasta trabalha, como é que ele vê o corpo do ator, a face do ator, os objetos de cena, como ele passa de uma imagem para outra, como ele movimenta a imagem, etc. Montagem, o ritmo, etc. Então, fala sobre isso. Mas também fala sobre um segundo nível, porque todo filme ele tem uma ideia de filme na cabeça. Se é um filme romântico, se é um filme trágico, se é um filme cômico, se é um filme que é farsa, enfim, ele trabalha essa situação. Ou seja, diz que tipo de cinema nós estamos vendo. E a terceira questão é que os filmes também pensam o mundo. Como pensam o mundo? E quando tu tem uma cena, né, tu trabalha já a relação do homem com o cenário, o homem com o mundo. O cenário funciona como um mundo. O cenário pode ser um cenário natural ou um cenário, vamos dizer, restrito, urbano, enfim. O cenário tem uma especificidade, mas mostra a relação do homem com o mundo. Mostra a relação do homem com ele mesmo, os outros homens, né, na sua diversidade. Né? Ao mesmo tempo, os homens com as mulheres, os homens com a natureza, os homens com as coisas, os homens com tudo. Né? Então, essa situação ela é presentificada nos filmes. E qual é a importância disso? A importância disso é que nós estamos compreendendo o que as melhores cabeças pensam da realidade. Só que não é uma coisa discursiva, como eu estou fazendo aqui, né? É uma coisa que mostra a imagem. A imagem, ela é, como diz o Didi Uberman, né? A imagem incendia. E, ao incendiar, nos consome, nos provoca, nos questiona, nos inclui dentro das coisas. Então, nesse sentido, é que o meu livro tem essa situação, né? Mostrar as críticas de cinema e mostrar também o que eles pensam na realidade. E a teoria disso, né? Então, é mais ou menos isso. Não me deixa falar muito, senão eu fico falando a noite inteira aqui. Que é um privilégio, né, ter essa conversa, essa interlocução, em nome de nós todos, em nome dos alunos do Propur, em nome da URGS, em nome do meu grupo de pesquisa, o LEURB, em nome de todo mundo que trabalhou, particularmente o Gabriel Zarte, que botou isso para funcionar. Eu te agradeço muitíssimo e quero também avisar que amanhã, às 18 horas, vai ter um evento com o professor Dr. Enéas de Souza, um debate da conjuntura econômica, novos rumos do pensamento econômico. Então, procurem se atualizar com isso aí, vai ser essa discussão amanhã, certamente vai repetir esse brilhantismo aqui, com outros parceiros, outros interlocutores mais aproximados da economia, que vão dar mais espaço para fala do Enesco, porque aqui a gente tem que tentar puxar o máximo que a gente pode para o nosso campo, então ele fica, né, reduzido aqui para nós, mas eu só tenho muito a te agradecer. Nós temos lido bastante
um texto aqui de dois autores franceses, chamado Dardot e Laval, que tratam muito do neoliberalismo como uma racionalidade que se nos apossou como uma entidade que todos nós incorporamos, e acho que a tua fala, Enéas, nos ajuda a nos localizarmos nessa coisa complexa e difícil e emaranhada, com uma clareza que só quem entende muito bem do que está falando consegue dar. Então, eu quero te agradecer muito e passo para ti para falar as palavras finais aqui para encerrar esse seminário. Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço, né, o convite que me possibilita trocar ideias com as pessoas e tentar dizer alguma coisa do que eu penso. No caso de amanhã, na verdade, vai ser uma exposição do Ladislau Dalbor, que é uma pessoa que trabalha bastante sobre a questão financeira, que a gente chama de capital improdutivo, né? E nós, eu e o Adalmir, vamos fazer perguntas a ele. Quer dizer, vamos questioná-lo sobre as suas posições. E ele se trata, de fato, na tentativa de uma nova concepção do pensamento econômico, vamos dizer assim, né? Voltando aqui a nós, eu quero te agradecer muito esse convite, e a única coisa que eu lamento profundamente, é que não seja ao vivo, que eu veja o rosto das pessoas, que eu possa ver as dúvidas, as desconfianças, as aceitações, né? E o calor que numa sala de aula todo professor sente, né? A vibração dos alunos, sobretudo quando coloca algumas coisas que instiga eles a pensar pró ou contra. Então, eu quero agradecer muito, para mim foi bastante emocionante estar aqui. Muito obrigado. Bom, tu já está convidado para o próximo evento presencial que a gente fizer. Tá legal. Muito obrigada. Boa noite para ti, boa noite para todo mundo que ficou até aqui. Beijo para vocês. Beijão. Tchau, querido. Obrigada. Tchau.